Olá, essa é a nossa terceira videoaula. Nessa aula apresentaremos para vocês alguns conceitos mais aprofundados dos escoamentos. Aula 3, ainda definindo o que são, deixa eu pegar uma corzinha um pouco melhor aqui, os escoamentos. Bom, a primeira característica já foi falada para vocês na videoaula passada, é que o escoamento então ele é caracterizado por ser laminar ou turbulento. Então isso tem muito a ver com a forma com que as linhas de corrente atuam em trajetórias regulares e irregulares. Uma outra característica muito importante dos escoamentos é uma característica que está um pouco associada à dimensão. Então os escoamentos eles podem ser unidimensional, a característica do escoamento unidimensional é quando as propriedades do escoamento, tais como pressão, velocidade, massa específica, são funções exclusivas de somente uma coordenada. Ou seja, nós podemos, se nós estamos falando em coordenadas x, y e z, nós estamos falando em 3 dimensões. Então, quando nós estamos falando em uma dimensão, nós estamos falando que a dependência dessa variável, por exemplo aqui, pressão, de forma espacial, ela depende apenas da variável x, ou seja, é um escoamento que aqui nós estamos escrevendo a variabilidade da pressão em relação ao eixo x. Nós sabemos que na natureza ou nas condições naturais, reais, o escoamento ele pode acontecer nas 3 dimensões. Mas para efeito muitas vezes de cálculo e simplificação, que muitas vezes você desconsidera alguns efeitos no escoamento, nós podemos então realizar essa simplificação dizendo que o parâmetro ou a variável pressão ela depende em termos espaciais apenas de uma única dimensão, no caso aí como exemplo de x. Então isso é uma caracterização do escoamento unidimensional. Quando nós estamos falando em um escoamento bidimensional, nós estamos falando já em 2 direções. Nós estamos falando numa direção, no caso, vamos pegar velocidade, na derivada da velocidade em relação a x, e também a derivada da velocidade em relação a y, por exemplo. Então, no caso de vocês, no caso de uma tubulação, vamos imaginar uma tubulação aqui teórica, onde nós temos um fluido passando dentro dessa tubulação, e se nós adotarmos esse eixo como sendo x e esse outro eixo como sendo y, no caso bidimensional, nós estamos dizendo que existe uma variação da velocidade em relação a x, e aí nós estamos falando nesse eixo aqui em especial, e existe uma variação da velocidade em relação a y. Aí nós estamos dizendo nesse eixo aqui. Aqui nós podemos citar um exemplo muito prático da questão da qualidade da água nos sistemas, nas redes de abastecimento de água. Dentro dessas tubulações trafega um fluido, uma água, que também essa água ela é desinfetada, passa por um processo de desinfecção nas estações de tratamento de água, então ela recebe uma certa concentração de cloro, por exemplo. Então, nós sabemos que o cloro, quando ele está em contato com algum tipo de matéria orgânica, principalmente presente ou no seio do escoamento
ou numa camada de biofilme. Eu vou pegar uma outra cor aqui para vocês observarem bem, ó, numa camada de biofilme que fica aderido a essa tubulação aqui, o que acontece? O cloro, então, ele pode decair ao longo do tempo. Então, eu vou chamar aqui de uma concentração F, é igual ao cloro inicial, que é o cloro que sai da estação de tratamento, tem uma característica de decaimento, então é uma função exponencial, menos Kt, onde K é um coeficiente que reage com o escoamento. E isso aqui é o tempo. O que é esse tempo? É o tempo que leva para essa partícula sair daqui e chegar até aqui. Bom, nesse caso, então, se nós estamos falando que o cloro ele reage ao longo dessa tubulação, nós estamos dizendo então que existe uma variação do cloro em relação ao eixo X. Ou seja, o cloro que é medido aqui não é a mesma coisa que o cloro medido lá no final, ou seja, porque houve uma reação ao longo do X. Da mesma forma, pode acontecer do cloro sendo medido aqui no meio ser diferente do cloro medido aqui na parede da tubulação. Então, nós estamos falando, muitas vezes, no outro eixo. Então, eu tenho uma variação da concentração em relação ao Y. Então, nesse caso, eu estou dizendo que o meu escoamento ele é bidimensional. Tá? Existem vários exemplos que nós podemos trabalhar com escoamento uni e bidimensional. Tá? Vocês verão nas próximas videoaulas. Uma outra característica do escoamento é que ele pode ser, então, rotacional e pode também ser irrotacional. Quando nós falamos que o escoamento ele é rotacional, nós estamos dizendo que as partículas do líquido em uma determinada região possuem rotação em relação a um eixo qualquer. Então, nesse caso, imagine vocês uma tubulação novamente, nós estamos dizendo que essa partícula ela gira em torno de um eixo particular. Irrotacional é o oposto do rotacional, ou seja, que não há essa movimentação em torno de um eixo. Uma outra característica muito importante do escoamento é se ele é classificado em permanente ou em regime não permanente. Essa característica é muito simples de explicar ela na prática. Um escoamento ele é dito permanente quando as propriedades do escoamento em cada ponto do espaço, ou seja, ao longo desse eixo X, por exemplo, forem invariantes no tempo. Ou seja, nós acabamos de falar que se essa relação de concentração sobre tempo for igual a zero, nós estamos falando que o regime é permanente. Vamos trazer um pouquinho, e não trabalhar com concentração, mas para velocidade. Se a variação da velocidade em relação ao tempo for, ou seja, não houver essa variação for igual a zero, nós estamos dizendo que o regime é permanente. Em outras palavras, se eu medir a velocidade numa determinada seção da tubulação, em um determinado tempo, e passado algum tempo, algum instante t, seja 2 horas, 3 horas, 24 horas, eu medir novamente e for a mesma velocidade, eu estou dizendo que o meu regime ele é permanente. Ao contrário, nós estamos dizendo que a variação da velocidade em relação do tempo, ela existe, e ela pode ser um determinado valor. E isso aqui, então, nós estamos dizendo que o regime é não permanente. Como exemplo disso, eu posso dar um exemplo claro para vocês, falar para vocês um exemplo claro, que é o fenômeno do golpe de Ariete, onde nós temos uma mudança da velocidade em relação ao tempo, ou seja, altera devido a uma ruptura, ou na verdade uma
introdução de um obstáculo no fluido que vai fazer com que haja mudança de velocidade em relação ao tempo. Uma outra característica do escoamento também, ele pode ser então variado e uniforme. Quando que ele é variado? Quando o vetor velocidade variar de ponto a ponto no instante qualquer. E quando que ele é uniforme? Quando o vetor velocidade em módulo, direção e sentido é idêntico em todos os pontos para qualquer instante. Tá certo? Então, se nós imaginarmos uma tubulação, então eu vou pegar aqui faltou um espaço, uma tubulação em conduto forçado, e nós analisarmos que dentro dessa tubulação existe fluido trafegando, existe um fluido aqui trafegando, e se nós medirmos a velocidade nesses determinados pontos aqui da seção, de forma que esse vetorzinho aqui, ele em módulo, direção e sentido seja variado, nós estamos falando que o escoamento é variado. No caso de ser uniforme, eu estou dizendo que o meu perfil de velocidade ele é de forma retangular. Então isso é uma outra característica do escoamento, muito importante para a apresentação de algumas formulações da hidráulica, onde a gente define em que ele é variado ou uniforme. E o escoamento, como já dito na primeira aula, ele pode ser livre ou forçado. Então livre, o escoamento é livre ou forçado. Livre, então, é quando qualquer que seja a seção transversal, o líquido estiver sempre em contato com a atmosfera. Um exemplo disso são os canais. E forçados são as tubulações, como eu disse para vocês. Aqui são os canais, canais de drenagem, rios também são tratados como canais, e aqui são tubos sobre pressão. Bom, além disso, o escoamento, então, ele pode ser fluvial, ou torrencial. Lembrem da primeira videoaula, daquela imagem, onde nós tínhamos um escoamento turbulento de uma chuva torrencial. Ele é fluvial quando a velocidade média em uma seção é menor que um determinado valor crítico. E torrencial é quando essa velocidade média é maior que a velocidade crítica. Geralmente essa velocidade crítica é uma velocidade onde causa turbulência. Então essas são as características do escoamento, lembrando então unidimensional e bidimensional, que estão relacionadas aos eixos, às dimensões espaciais. Ele pode ser rotacional e irrotacional, quando está relacionado à rotação dessas partículas em relação a esse eixo. Ele pode ser permanente e não permanente, quando existe uma dependência ou não do tempo. Ele pode ser variado e uniforme, ou seja, quando esse vetor em modo direção, em módulo direção e sentido tem o mesmo valor. E também pode ser livre ou forçado, e fluvial e torrencial. Bom, então com isso eu termino essa terceira videoaula sobre classificação dos escoamentos. E aguardamos a próxima aula. Olá, essa é a nossa segunda videoaula. Nessa videoaula nós apresentaremos para vocês a introdução da hidráulica e os tipos de regimes de escoamento. Dissertaremos um pouco sobre isso.
Então essa é a nossa videoaula número 2. Onde o objetivo dessa videoaula é fazer a introdução da hidráulica e também apresentar os tipos de escoamento. Bom, então, em termos de definição, a hidráulica, conceitualmente falando, ela é a parte da hidrodinâmica. Depois eu explico melhor para vocês o que é hidrodinâmica, que investiga de forma, então entre vírgulas, de forma simplificada o escoamento de fluidos nesse caso aqui, especialmente a água, e as aplicações tecnológicas de alguns tipos de escoamento. Então, nós já falamos na primeira videoaula que nós temos vários tipos de escoamento. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês que quando nós estamos falando em tipo de escoamento, algo que geralmente nós comentamos é essa palavrinha aqui, dinâmica. Ou seja, a água na natureza ela se encontra de forma dinâmica, ela não é estática. E quando nós estamos tratando de algo estático, nós estamos tratando de algo onde o fluido está em repouso. Então a hidráulica ela é parte dessa hidrodinâmica que, de certa forma, de uma maneira muito simplificada, investiga, né, como que é a dinâmica, como que ocorre a dinâmica desse fluido dentro das tubulações, dentro dos canais, dentro das estruturas hidráulicas. Existem então vários tipos de escoamento. Na primeira videoaula nós falamos um pouquinho sobre o escoamento laminar e o escoamento turbulento. Numa classificação um pouco mais teórica, nós temos a hidráulica conhecida como a hidráulica teórica, onde ela é dividida em duas partes, em hidrostática, e aí o nome já vem definido, né? E hidrodinâmica. Desculpa pelo acento aí, esse acento hidrostático eu queria na realidade fazer um acento agudo, né? Hidrodinâmica. Então aqui, quando nós falamos em hidro, nós estamos falando em recurso água. Aqui nós estamos falando então em o recurso água de forma estático e o recurso água de forma dinâmico. Tudo isso então vai estar associado a um elemento chamado velocidade. Se esse fluido está, de certa forma, em repouso, tanto no t igual a 0, como no t final, que também vai ser igual ao inicial, nós estamos falando então que esse fluido ele está em repouso. Quando nós temos
uma variação dessa velocidade ao longo do tempo, e aí em termos de derivada eu posso dizer que é uma derivada da velocidade em relação ao tempo, aí eu estou falando que esse fluido ele atua de forma dinâmica. Em termos de aplicações, a hidráulica, então, ela é dividida, a hidráulica aplicada, ela pode ser, então, dividida em várias áreas. Nós podemos subdividir a hidráulica em hidráulica urbana, e aí nós estamos falando de todos aqueles sistemas de saneamento, de água, esgoto, de drenagem, de água subterrânea. Nós também podemos dividir a hidráulica em hidráulica agrícola. E aí nós estamos falando dos sistemas de irrigação, nós estamos falando dos rios, nós estamos falando também da água subterrânea. Da hidráulica, em especial, da hidráulica fluvial, e aqui eu estou remetendo aos rios em especial, tomar cuidado que geralmente a gente escuta um termo muito errado, as pessoas dizerem hidráulica pluvial. Na verdade, o que vem de pluvial está associado à pluviometria, está associado à chuva. Então, fluvial está associado a rios. E a hidráulica também, bem trabalhada também, a hidráulica marítima, que vem no Brasil agora de 2007 para cá, ela vem se difundindo bastante, principalmente pelo desenvolvimento econômico do Brasil, que precisa investir em infraestrutura. E aí nós estamos falando em portos, nós estamos falando em hidrovias, nós estamos falando em exploração de petróleo. Então, podemos dizer que a hidráulica, então, ela é dividida numa parte teórica, em estática, hidráulica estática e a dinâmica, e em aplicações nós podemos subdividi-las, a hidráulica, em urbana, agrícola, fluvial e marítimo. Bom, em termos de escoamento, nós podemos apresentar a hidráulica, vou pegar um cantinho aqui, em dois tipos de escoamento. O primeiro escoamento está muito associado quando as partículas movem-se ao longo de trajetórias bem definidas, em lâminas ou camadas. Nós estamos falando então em um escoamento laminar. A característica desse escoamento é preponderantemente a ação da viscosidade do fluido. Então vocês estudaram isso em fenômenos de transporte, que cada fluido ele tem uma determinada viscosidade. E quando nós estamos falando em regime laminar, nós estamos falando de uma ação principalmente da viscosidade do fluido, no sentido de amortecer a tendência de surgimento da turbulência. Em geral, o escoamento laminar, ele é derivado, ele pode ser encontrado, uma característica são velocidades bem baixas. Então, no caso aí de rios em condições normais. Não no caso aquele rio onde eu apresentei para vocês na primeira videoaula, onde ele estava sobre um escoamento turbulento. E a característica então do escoamento turbulento é quando essas partículas de um fluido movem-se em trajetórias irregulares, demonstrando toda aquela, se nós pensarmos em linhas de corrente, que é um termo muito utilizado em fenômenos dos transportes, ela acontece de forma irregular, basicamente em um movimento aleatório, produzindo uma transferência de uma quantidade de movimento entre essas regiões de massas líquidas. Então eu tenho uma velocidade que é bem variável. Ora ela é uma velocidade pequena, ora ela é uma velocidade alta. Então a característica principal é essas mudanças de velocidade ao longo do escoamento.
A hidráulica, então, ela pode ainda ser o escoamento, né? E aí nós estamos falando desse escoamento em especial aqui, laminar e turbulento, é a primeira característica do escoamento. Na próxima videoaula, na videoaula número 3, apresentaremos para vocês as características, outras características de escoamento. Então, até a próxima.